Tô devendo pra vocês um videozinho sobre resistência a medicamentos antiparasitários. Foquei nos vermes redondos, né? Então eu peguei um... Não é bem um artigo, é uma revisão bem abrangente, que foi publicada em é tipo um livro que tem várias edições, assim. É esse aqui. E ele fala que realmente, né, os antiparasitários, eles não são, eles fazem resistência, mas não como os antimicrobianos, porque eles não são mutagênicos. As bactérias, elas transportam entre a comunidade genes de resistência. Os parasitas não, né? Mas existem alguns genes alelos de resistência que acabam sendo transpassados uns pelos outros. E eles falam que realmente o desenvolvimento da resistência é geralmente aceito como sendo acelerado pelo uso excessivo de medicamentos antiparasitários sem a devida consideração epidemiológica ou ecológica do parasita. Então, gente, o artigo ele fala que a resistência acontece pela exposição excessiva, básico, tá? Aí ele começa falando de Diro, né? A Diro não tem tanta resistência assim, a dirofilariose, mas já existem alguns pacientes que foram resistentes aos macrolídeos, né? É macrolídeos, gente? Isso, que principalmente, né, o que a gente vai conhece é a selamectina. Já viram 4 classes de antihelmínticos, tanto os benzimidazóis, que é o febendazol, os agonistas de receptor nicotínico, que é o pirantel, e os macrolídeos, né, que a gente tem a moxidectina, a ivermectina. E eles falam que tem pouca resistência antihelmíntica em animais de companhia no contexto histórico, mas que a gente tá tendo um problema muito grande com ancilóstoma, principalmente lá na região da Austrália. Então, para ancilóstoma, eles viram bastante resistência ao pirantel. E ele fala, o que você tem que fazer em caso de resistência? Se a infecção foi adquirida em uma área com alta frequência daquele parasita específico, então, por exemplo, se a gente tá falando da Austrália, lá tem muito ancilóstoma, você já tentou o medicamento? Se você sabe que aquele medicamento foi feito na dose certa, pelo tempo correto, você tem que mudar o princípio ativo. Não adianta você ficar tentando o mesmo princípio ativo, tá? E ele fala, gente, do manejo ambiental. Ele fala muito do manejo ambiental. Você tem que se atentar ao ambiente que esse animal está inserido, aos contactantes que esse animal tem, na escolinha, os passeador de cão que tem lá nos Estados Unidos, eles tudo se mistura. Então, esse cão que tá tendo essa recidiva, ele tá tendo alguma fonte de infecção, tá? Muitas vezes pode ser o próprio contactante. E se ele já está resistente, o contactante precisa ser identificado porque o contactante está resistente também, né? Então, ele fala muito disso também. Há algumas opções, tá, de antiparasitários que podem ser utilizadas. Eles falam muito uma coisa chamada subdosagem crônica. Então, eles falam assim, dose de bula. Gente, dose de bula não existe. Você tem que pegar a dose do remédio, fazer pela quantidade do peso dele. Tem que se certificar que esse animal não tá vomitando comprimido, não tá tendo diarreia, que ele não tá cuspindo. Tem que certificar que esse animal, que esse tutor está fazendo. Ele dá a sugestão, inclusive, de fazer a medicação dentro do consultório pelo médico veterinário para minimizar essas questões. E ele fala que depois do excesso da exposição do parasita ao antiparasitário, ser a principal causa de resistência, ele fala que a subdosagem é o coração da resistência antiparasitária. Que o melhor que você tem a fazer é entender o contexto ambiente que esse animal está inserido, subdosagem, se esse animal está sendo tratado na dose correta, o melhor a ser feito. Tratar os animais em regimes adequados de medicamentos antiparasitários para minimizar as chances de subdosagem. O composto deve ser administrado na dose correta, de acordo com o peso, a frequência correta, a duração é muito importante. E eles falam que essa é a melhor estratégia para limitar a seleção e a disseminação de parasitas resistentes a medicamentos em animais de companhia. E toma muito cuidado com a interação de animais domésticos e selvagens silvestres. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque eles falam assim, que tem reservatórios. Gente, tem reservatórios. Os animais silvestres, eles estão sendo reservatórios de coisas resistentes. Como? Sendo que eles não são expostos. Eles não recebem remédio, né? Mas assim, gente, eles não falam nada sobre o Trocap. Eles não mencionam o escape. Eles não dão nenhuma recomendação dessas que a gente fica falando, que a gente fica... Mas, de fato, eu acho que os animais devem ser testados. Foi feito copro. Deu positivo, trata, deu negativo, não trata. Se o animal está sintomático, faça copro. Tá com diarreia? Faça copro. Copro aqui, copro lá, copro pra sempre. Eu sou a testemunha do copro. Beleza? É isso. Beijo.